por estar aqui, por esse privilégio de estar aqui pela primeira vez, juntamente com os irmãos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Também ao pastor dessa igreja, os irmãos dirigentes desse conjunto. Eu quero agradecer a cada um por essa oportunidade que tem dado nessa noite. Glória a Deus, vamos louvar o nome do Senhor. Aleluia. Santo Deus, aleluia.
todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Quantos estão contentes com Jesus nesta noite? Eu me sinto um tanto quanto privilegiado pela oportunidade que o Senhor me dá de estar aqui na frente ministrando a palavra de Deus. Mas confesso que se eu não estivesse aqui, eu também estaria muito feliz, porque quando eu venho para a igreja, o meu objetivo não é olhar quem está cantando, nem quem está pregando. Eu venho para a igreja para ouvir a voz de Deus. Eu já ouvi Deus falar aqui nesta noite. O irmão está me falando um louvor aqui, muito lindo. E às vezes eu comento com a minha esposa lá em casa, pastor, e às vezes me dá saudade de ser aquele crente lá do Bonete. Eu falo para ela assim que eu não consigo mais, porque eu sou sincero. Existe uma coisa que você tem que ser, entendeu? Diante de todas as pessoas, você tem que ser uma pessoa transparente. Você tem que ser o que você é. Não adianta nós nos revestirmos de uma capa, de uma aparência que não existe na verdade, porque o tempo ele irá se encarregar de dizer quem realmente você é. Então eu sou quem eu sou. Se você quiser saber mais do meu respeito, você me acompanha nas minhas redes sociais, você vai ver quem eu sou de fato. Então, e eu falo para ela que eu não consigo mais ser aquele crente lá do Bonete. E quando o irmão estava cantando aqui, eu me lembrei do tempo que eu era menino. Eu me lembrei que o apóstolo Paulo disse assim que quando ele era menino, ele falava com o menino, discorria com o menino, mas quando ele virou homem, ele deixou. Só que a melhor fase, do meu ponto de vista, a melhor fase é quando nós somos meninos. Quando nós somos meninos, qualquer louvor você fala em línguas estranhas, qualquer palavra você fala em línguas estranhas, qualquer coisa que acontece à sua volta, você sente a presença de Deus. Ainda que muitos olhem e só é menino, é imaturo, mas só você sabe o que você está sentindo. Aí a gente vai conhecendo a palavra, aí a gente vai tendo algumas experiências, e aquelas experiências nos tornam tanto quanto críticos, e nós já não conseguimos mais ver Deus em qualquer lugar, nós já não conseguimos ver Deus em qualquer manifestação. Quando nós ficamos velhos, quando nós ficamos maduros, nós nos tornamos um pouco mais secos, mais rígidos, e isso nos impede de sentir a presença de Deus e de ver Deus em qualquer lugar. Mas eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me concede, mesmo com as minhas limitações, de estar aqui nesta noite dizendo o quanto Ele é bom. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no tema da campanha, Êxodo, capítulo de número 14, e o versículo é o de número 21. Se você quiser se pôr sobre os pés e se sentir à vontade assim, em reverência à palavra de Deus, fique à vontade. Se porventura houver alguém com criança, igual as mulheres estão, também se sintam à vontade até nós fazermos a leitura da palavra de Deus. Amém? Êxodo 14, versículo de número 21. Amém? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Eu vou repetir, você pode se assentar. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Amém? Pode tomar o seu assento. Depois de um dia muito cansativo de trabalho, não é fácil. É uma responsabilidade muito grande não estar aqui ministrando a palavra de Deus. Existe algum tempo que eu prego a palavra para muitos e para poucos, porque não é muito do meu feitio escolher plateia, escolher público para pregar, e sim pregar a palavra. E durante esse tempo que nós mencionamos a palavra de Deus, é sempre a mesma coisa. Quando
quando você vem aqui, parece que foge tudo da sua cabeça, as pernas tremem. Você pode ter 30 anos de Assembleia de Deus, mas quando você vem aqui, é diferente. Porque você não vem falar de qualquer pessoa aqui na frente. Você não vem tratar sobre qualquer assunto aqui na frente. Você vem falar com o autor e consumador da nossa fé. E é uma responsabilidade muito grande. Estamos em um culto de nova vida. E vamos aqui falar um pouco, já quero deixar claro que eu não sou, já para não frustrar as suas expectativas. De repente você olha para o cooperador irmão Leandro de Mendes e você fala assim: esse irmão aí vai fazer arrebentar tudo agora. Não, irmãos. De repente possa ser que isso não aconteça. Mas de uma coisa eu sei: a palavra que eu vou pregar aqui, ela vai mudar todo o curso da sua trajetória. E eu tenho certeza, como disse o profeta Isaías, assim como a chuva que desce do céu e rega a terra e dá semente ao que semeia, assim será a palavra, diz o Senhor, que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, e antes prosperará em tudo aquilo para que designei. Então eu tenho a plena convicção de que a palavra pregada aqui nesta noite, ela terá um objetivo certo, ela terá o seu alvo, e ela não voltará vazia. Ela tem o poder para mudar todo o curso da sua trajetória, e é isso que ela vai fazer nesta noite. Quem acredita, diga amém. Estamos diante de uma palavra digna de toda a nossa aceitação. Eu queria falar nesta noite, usando o texto que é o tema da campanha, eu queria falar sobre escolhas. E é muito importante falarmos sobre escolhas, porque toda a nossa caminhada, tudo que nós vamos fazer, depende da nossa escolha. E quando nós falamos a palavra escolha, nós entendemos que existem escolhas boas e escolhas ruins. E existem também mais duas coisas que eu quero dizer assim: que existe a escolha do homem e existe a escolha de Deus. Entre escolhas boas e escolhas ruins, nós vimos inúmeras histórias dentro da Bíblia Sagrada de pessoas que fizeram escolhas boas e fizeram escolhas ruins. Dentre elas eu quero citar apenas dois para não tomar muito tempo, porque esse não é o objetivo. A Bíblia vai dizer que um dia Deus chamou Abraão e disse: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis capítulo número 12, Abraão sai para seu sobrinho logo consigo. Quando chega, Deus faz Abraão prosperar. E quando Abraão está prosperando, a Bíblia vai dizer que houve contenda entre os pastores de Ló e entre os pastores de Abraão. Abraão, alguém convicto da sua chamada, alguém convicto daquilo que Deus havia prometido, porque quem tem convicção, irmão, daquilo que Deus promete, não briga por território, não briga por espaço, não briga por posição, porque ele sabe que aquilo que é dele e aquilo que é do outro, então não precisa brigar. Abraão chama agora o seu sobrinho, olha para ele e diz assim: olha, está vendo contenda entre os pastores por causa do território, não é verdade? Nós vamos fazer assim: escolhe para onde você quer ir. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Agora olha, motivado pela concupiscência dos seus olhos, ele olha para as campinas de Sodoma e Gomorra e diz: é lá que eu quero morar, é lá que as minhas ovelhas vão passar, e é para lá que eu quero ir. O que aconteceu no decorrer da história? A Bíblia vai dizer que agora a cidade é destruída e Ló escapa da cidade só com a roupa do corpo. Tudo isso por quê? Por causa de uma escolha ruim. Existe um homem na Bíblia que fez uma escolha certa. Quem era ele? Sucessor de Moisés, Josué. A Bíblia vai dizer que quando Josué assume a posição de líder da nação de Israel para fazer governar a terra prometida, na altura do capítulo 24, versículo número 15 do livro de Josué, agora olha para toda a nação e diz: olha, se vocês quiserem seguirem ao Deus de vossos pais, que vossos pais seguiram, vocês podem seguir, porém eu e a minha casa, nós escolheremos servir ao Senhor. Pense em alguém que fez uma escolha boa. Não é assim essa escolha melhor do que estar na casa de Deus, adorando a Deus, exaltando o nome daquele que te dá uma vida, que te dá livramento e que te dá vitória. É assim que escolhas boas e escolhas ruins. E agora eu quero partir para duas escolhas que também existem dentro da Bíblia Sagrada: a escolha do homem e a escolha de Deus. A Bíblia vai dizer,
no livro de 1 Samuel, que um dia o povo se cansou, pastor Ezequias, de ser governado por Deus. As pessoas hoje brigam muito, né, nessa questão de política, falam isso, falam daquilo, tal. Eu sou novo ainda, eu tenho 41 anos, irmão, mas desde que eu me entendo por gente, nunca acabou a corrupção política. E um dia eu conversando com o irmão, eu entendi o porquê. Deus me fez entender por quê. Houve um dia dentro da história da Bíblia Sagrada em que a terra era governada por Deus. E quando a terra era governada por Deus, era bom demais. Estava com fome e comida caía do céu. Estava com sede, batia na pedra, a água saía. A Bíblia fala que as roupas não envelheciam, os sapatos não se desgastavam. Tudo que o povo queria, a terra reclamando, Deus atendia. Às vezes eles nem pediam, eles reclamavam, eles murmuravam contra Deus. E mesmo assim Deus ouvia. Mas o que é que essa nação fez? Eles acharam por certo não serem mais governados por Deus. E eles agora decidiram serem governados pelo homem. Aleluia. E eles chegaram agora no profeta Samuel e disseram: nós não queremos mais que Deus nos governe. Nós queremos agora que o homem domine sobre nós. Aí levantaram um homem por nome Saul. De aparência estava tudo certo, mas não tinha compromisso com Deus, não tinha temor de Deus, e de lá para cá as coisas nunca mais foram as mesmas. Sabe por quê? Escolha do homem. Agora eu vou te falar sobre a escolha de Deus e vou entrar onde eu quero pegar. A Bíblia vai dizer que um dia a nação de Israel, aquela nação que um dia Deus havia feito uma promessa para Abraão, e essa promessa passou para Jacó, e passou para Isaac, passou para Jacó, e foi se estendendo. Isso já alcançou, porque a promessa que ele fez para ele foi que em ti seriam benditas todas as famílias da terra, e nós fomos alcançados por essa promessa. Você pode adorar a Deus por isso, porque você foi alcançado por uma promessa de milhares e milhares de anos atrás. E a Bíblia vai dizer que agora o povo ao qual Deus havia feito essa promessa agora estavam escravizados. Eles tinham que trabalhar duro para comer uma comida desprezível. A Bíblia fala que a nação de Israel passou, se não me falha a memória, 430 anos escravas de um rei com o nome de Faraó. E agora o povo decide, diante de tanto sofrimento, clamar a Deus. Porque infelizmente, irmão, nós somos assim. Nós costumamos clamar a Deus só quando tudo está ruim. Existe um louvor que fala quando tudo está bem é fácil cantar. Eu acho que não. Eu acho que quando tudo está bem nós esquecemos de cantar. Quando tudo está bem nós esquecemos de orar. Quando tudo está bem nós esquecemos de vir para a igreja. Quando tudo está bem nós esquecemos de congregar. Porque quando tudo está bem é mais fácil na pizzaria, é mais fácil na maçaria. Estou abençoado, está tudo dando certo. Mas você quer ver o que chorar quando as coisas dão errado? Você quer ver chorar quando tudo dá errado? Você quer ver churiar quando tudo dá errado? E o mais incrível que pareça é que nesses momentos Deus se levanta do seu trono para ouvir o nosso clamor. Para ouvir o nosso clamor. E a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor daquela nação. E ele agora resolve escolher alguém. E quem é que ele escolhe? Moisés. Quem era Moisés? Diante da ótica humana, Moisés não teria nenhuma condição de assumir uma posição de líder. Moisés era um homicida, um assassino, alguém de uma índole ainda que matou aquele homem, digamos assim, entre aspas, por uma causa justa, porque ninguém merece dar a vida de ninguém, seja qual causa for. O único que tem o direito de tirar a vida é aquele que deu a vida. Mas Moisés acabou ceifando a vida de um homem
Porque Deus não vê como o homem vê. Agora, por que Deus disse isso para Samuel? Porque a nossa visão é limitada. Eu olho para você e o máximo que eu consigo enxergar em você são os seus defeitos. O máximo que eu consigo fazer, quando eu olho para você, eu presto o caminho, dizendo que você não tem condições de fazer isso ou aquilo, dizendo que você é isso ou aquilo. Sabe por quê? Porque a minha visão ela é completamente limitada. Mas Deus não é assim. Deixa eu dizer algo para você adorar a Deus. Sabe por que você está aqui nesta noite? Porque Ele não te viu como me vê. Ele não viu só o seu prazer de estado. Ele sabe que daqui mais algum tempo você é alguém que vai estar aqui adorando, que vai estar aqui pregando, que vai estar adorando a Deus. E foi por isso que Ele te escolheu. E eu vim falar sobre isso aqui. Estou diante de novas vidas. E eu quero que você entenda isso, você que me ouve, você que está em nova vida, assim como toda a igreja. Eu quero que você fique com isso dentro da sua mente. Aconteça o que acontecer, falem o que quiserem falar, mas tenha as suas convicções. E eu vou mandar uma agora para você. Quando alguém dizer que você não é, que você não pode, entenda que Deus te escolheu. Um homem e uma mulher de convicções, ele não é vencido por qualquer coisa. Nós estamos vivendo dias difíceis dentro das nossas igrejas. Qualquer coisa me faz parar, pastor. Qualquer coisa me faz desistir. Qualquer coisa me faz retroceder. Qualquer coisa me faz desistir da caminhada. Sabe por que isso? Falta de convicções. Sabe o que é uma convicção? Uma forte certeza. Tenha isso na sua mente. Deus te escolheu e não há ninguém que possa dizer o contrário. E quer que eu te prove, eu vou te provar agora. Quer que eu te prove? Não era para você estar aqui hoje. Quantas coisas você já fez? Você sabe de onde Deus te tirou. Não era nem para mim estar aqui hoje. Se você conhecesse pelo menos 15 anos da minha vida, da minha caminhada, você ia dizer verdadeiramente você é um milagre. Mas sabe por que eu estou aqui hoje? Porque eu sei que Ele me escolheu. Eu tenho isso comigo todos os dias. Independente dos erros, independente dos fracassos, independente da guerra que há dentro de nós, porque é uma guerra dentro de nós. Há algo dentro de nós dizendo todos os dias para a gente parar, para a gente desistir. Não tem mais tempo, não adianta, isso em vão. Mas existe alguém que todos os dias me diz: eu te escolhi. E quando Deus escolhe Moisés, Ele faz o que às vezes a gente também faz. A gente começa a apresentar algumas desculpas para Deus, né? Quando o pastor ora lá, semanas e semanas, ele vem e chama você para um diálogo, porque Deus mostrou algo para ele. Você olha para ele e diz: pastor, eu não me sinto pronto. Eu não me sinto capaz, pastor. Pastor, eu acho que isso não é para mim. A mesma coisa Moisés disse. Quando Deus levanta Moisés e disse: agora eu não sei nem falar. Mas eu quero dizer para você que me ouve nessa noite que você não precisa saber falar. O que você precisa é saber que a palavra de Deus é o que te mantém de pé. Quando Moisés disse: Senhor, o que eu direi diante de Faraó? O que é que eu vou dizer diante de Faraó? Você não precisa dizer nada. Só vai porque eu serei contigo. Você não precisa fazer nada. Só entenda que Deus é na sua vida. A Bíblia vai dizer, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, eu amo esse
A Bíblia vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas. Deus escolheu as coisas fracas. Deus escolheu as coisas desprezíveis. Deus escolheu aquelas que não são para promover a visão. Você não está entendendo, irmão? Deus te escolheu para uma grande obra. Mas é a sua fé que vai motivar o seu milagre. Você precisa acreditar que Ele te escolheu e te convocou para uma grande obra. Ele não levou isso do chão. Lucas capítulo 6. Jesus passa a noite inteira no monte orando. A noite inteira. Olha só que interessante. Quando ele desce do monte, ele escolhe 12 pessoas. Eu não sou muito entendedor para quantas pessoas? Você sabe, está lá na Bíblia. Ele escolhe 12 pessoas. Se fosse eu que estivesse lá, eu sou sincero, eu ia falar para Jesus orar mais um pouco. Ele chama Pedro. Quem era Pedro? Era eu, ignorante, precipitado, tudo pelo tomar na frente. Antes de Jesus perguntar, Pedro já tomou na frente. Mas sabe quem era Pedro? Quando Jesus pergunta assim, olha, estão dizendo por aí, uns que eu sou Elias, outros que eu sou dos profetas, mas nós entendemos que eu sou, sabe quem levanta Pedro? E ele diz assim, tu és Deus, tu és Cristo, Filho de Deus. O único que teve coragem e sensibilidade para conhecer Cristo na sua essência. E Cristo disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas. Um dia o mar estava revolto. Jesus veio andando, a irmã cantou aqui, Jesus veio andando por sobre as águas. Quem olhava de longe disse: é um fantasma. Jesus disse: não tema, sou eu. Quando Jesus disse: não tema, sou eu, quem ergueu a voz? Pedro, o ignorante, aquele que colocou ele no soldado, aquele que negou Jesus, porque assim, todo mundo só pega nos defeitos, mas ninguém pega nas qualidades. Ele foi o único que disse: se tu és Cristo, manda-me vir contigo por sobre as águas. Sabe o que eu vejo nessa história, pastor? Eu vejo que você que me ouve nessa noite, você tem uma escolha. Qual é essa escolha? A de construir a sua própria história, ou a de passar a vida inteira contando a história dos outros. Porque infelizmente, pastor, vai ter gente dentro da igreja que vai passar a vida inteira contando o que Jesus fez na vida do irmão, na vida da irmã, na vida do ciclano. Eu te convido nessa noite a ter coragem para contar a sua própria história. Quando Pedro diz assim: se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. Jesus gosta de desafiar. Jesus vem. Naquela hora ele tinha uma escolha entre passar a vida inteira contando que viu Jesus andando por cima das águas, ou ele dizer: homem, mas de repente você está olhando e vai falar assim sua vida, mas ele afundou, mas ele andou. Ninguém dentro da minha embarcação vai dizer assim: eu andei por sobre as águas. Vai dizer assim: eu vi Jesus andando e eu vi Pedro andando. Mas Pedro vai dizer assim: eu andei. Está na hora, irmão. Está na hora de começarmos a construir a nossa própria história. Quando Moisés entende o seu chamado, ele abraça. Ele abraça. E a Bíblia vai dizer agora que Deus endurece o coração de Faraó. Eu fiquei me perguntando. Eu li essa passagem um monte de vezes, fiquei me perguntando, mas por que Deus endureceu o coração de um homem? E por que Deus às vezes endurece o coração de algumas pessoas? Sabe, tem pessoa que você vem aqui, pastor, convida, ela chora, ela sabe que Jesus está falando com ela chora, ela sente a presença de Deus,
aqui na Bíblia que está escrito para que o nome dele fosse glorificado. Aleluia. Tudo que acontece na nossa trajetória não é para a glória do meu nome, não é para que eu apareça, jogo isso, que eu diminua e ele cresça, é tudo para a glória de Deus. Tem um nome que fala: você prega para a glória de Deus, você canta para a glória de Deus, você ensina para a glória de Deus. Eu estou dizendo isso porque Deus te chamou, te escolheu e Ele vai te levantar, mas é para a glória dele. Mas a sua fé deve motivar o seu milagre. Quando Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, pega o povo que marcha. Quem sabe se você ou eu estivesse lá, para quê, Jeová? Para que mandar o povo marchar? Vão fazer o que marchando? Não tem como eles atravessar marchando dentro desse mar. Moisés não questionou, ele simplesmente acreditou na palavra de Deus. Quando Deus disser algo, não questione, não duvide, simplesmente acredite e coloque em prática. Moisés mandou o povo marchar, e Deus fala assim: quando você chegar na beira do mar, toca o seu bordão e as águas vão se abrir, e o milagre aconteceu. Sabe por que nada não acontece? Existe uma frase que diz: nada acontece porque eu nada faço. O milagre não acontece nas nossas vidas porque nós não fazemos nada. Nós temos um culto como esse, ouvimos uma palavra poderosa, mas nós não colocamos em prática. Você já sabe que Deus te escolheu, ninguém mais te para, ninguém mais te frustra, não tem piada, não tem chacota, não tem direta na rede social, não tem nada disso não. Você já sabe quem Ele te escolheu, agora você precisa tomar a sua posição de escolhido. Naamã estava lá leproso, encontrou alguém que resolvesse o problema dele. Igual você que me ouve nesta noite, eu estou falando de alguém que te escolheu, que te chamou, que te deu uma obrigação. Não é uma opção. Você tem a obrigação do quê? Pregar a palavra de Deus. Jesus diz o seguinte: Ele não falou se você quiser não. Se você já sabe quem é que eu escolho, ou você vai pregar, ou você vai pregar. E tem vários meios para nós entendermos isso. Eu fui um pouco dolorido para me entender que Deus havia me chamado. Fui criado de pequenininho para a igreja, ouvindo aqueles louvores espirituais da harpa. Sabe aqueles louvores que, quando as irmãs cantavam antigamente, Deus manifestava o seu poder. As crianças eram batizadas com o Espírito Santo. Eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha 13 anos de idade. Mas eu vi crianças da idade desse jovem aqui serem batizadas com o Espírito Santo e saírem dentro da igreja profetizando. Eu vi coisas sobrenaturais, eu cresci vendo a manifestação do poder de Deus, mas o que eu fiz? Escolhi descer para o fundo da embarcação. Porque no fundo da embarcação é melhor. No fundo da embarcação é mais cômodo. No dia que Deus chamou Jonas e mandou ele pregar para um povo que estava corrompido, ele foi para o fundo da embarcação, fugiu da direção pela qual foi ordenado para ir. E isso aconteceu. Pessoas que não tinham nada a ver, estavam pagando o preço por causa da negligência de um homem que não entendeu a sua obrigação. Você sabia que por causa da nossa negligência muitas pessoas pagam o preço? Sabe por que às vezes o filho está na droga, o irmão está na droga,
marido às vezes está mal porque nós negligenciamos a nossa obrigação. Se nós estivéssemos pregando todo dia, ele ouviu não, que eles não param não, porque é fácil pregar hoje em dia. Você prega para as pessoas, daqui a pouco a pessoa fala, ó, o crente está fazendo isso, olha para a sua casa, olha, crente que desvela, porque nós nos falamos, irmão. Mas independente do que disser, pregue a palavra de Deus e o milagre vai acontecer. Não espere acontecer coisas com pessoas à sua volta para você entender que Ele te escolheu. Aí nós entendemos, todo mundo estava lá jogando embarcação, clamando os seus pseudos deuses, e Jonas entendeu, não, a culpa é minha. Então eu quero nessa noite dizer para você que me ouve, que a sua fé, ela vai motivar o seu milagre. Também que vai vir a garganta boa. A sua fé vai motivar o seu milagre. A Bíblia vai dizer que havia uma mulher dentro da Bíblia Sagrada, que ela havia 12 anos depositando a sua fé em fontes erradas. Porque coisa triste é quando eu não entendo o que Deus está querendo falar. A Bíblia vai dizer que a mulher do fluxo de sangue passou 12 anos recorrendo à medicina humana. Mas quando eu ouvi falar de Jesus, o pensamento dela mudou. E ela disse: não precisa que Ele põe as mãos, se eu só tocar nas suas vestes, eu serei curada. A fé daquela mulher foi tamanho que ela disse: se eu só tocar o meu centurião, estava com a sua filha, o seu filho, enfermo dentro da sua casa. E ele disse que queria que a luz fosse lá. Mas ele não disse: não, Jesus, eu também tenho homens a minha ordens, as minhas ordens, eu digo vai e eles vão, eu digo fica e eles ficam. E eu tenho certeza que só uma palavra pode mudar a história do meu filho, da minha casa, da minha família, da minha história. É a sua fé que deve motivar o seu milagre. Eu quero que você se coloque sobre os pés. Quero que você se coloque sobre os pés. A Bíblia vai dizer, irmão, Jesus me deu uma garganta boa, não vou mentir, eu ensinei muito tempo passando vovó. Quando tinha as vigílias lá, irmão, eu cantava na vigília, parece que era só eu que cantava. Só dava de ouvir a minha voz. Irmão, falava, mas Simão grita demais, eu tenho que gritar mesmo. A Bíblia vai dizer que os discípulos disseram assim: nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Você não pode se calar diante de Deus. Outra hora você tinha voz para gritar, outra hora você tinha voz para falar, outra hora você tinha voz para brigar, para debater por coisas sem sentido, mas agora não tem voz para adorar a Deus. E Jesus me deu uma garganta abençoada. A Bíblia vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Eu quero te convidar nessa noite, enquanto a irmã adora a Deus, nós vamos fazer aqui uma oração diante do poder desta palavra. E assim como Deus levantou Moisés para fazer uma grande obra, Moisés motivado pela sua fé. Porque um dia, irmãos, eu entrei dentro de um ambiente sem família. Eu gosto de contar isso, não sei porquê. Um dia eu entrei dentro de um ambiente, irmão, sem família. Eu estava pesando mais uns 25 quilos, bem molhado, com uma bermuda rasgada, uma camiseta velha. O pastor Ezequiel ainda me viu nesse estado aí, porque quando ele ia lá eu tinha recém-chegado. Mas um dia eu ouvi uma palavra de Deus, irmão. E nessa palavra eu dizia para o irmão assim que eu tinha perdido tudo. Talvez como você também deve ter perdido. Eu falei: eu não tenho mais família, eu não tenho mais caráter, eu não tenho mais nada. Mas houve um profeta que disse assim: mas Deus vai te devolver tudo aquilo que o diabo tirou das 3 portas.
Havia um filho que estava no estado de encontro. Quando o irmão estava cantando, Deus falou com ele. Aquele filho estava no estado deplorável, abandonou a casa do pai, perdeu a amizade. Coisa triste é quando a gente perde a amizade. Pode cantar, irmão, se tiver com a boca, pode adorar. Coisa triste é quando a gente perde a amizade, irmão. Quando a gente perde a intimidade com Deus. Mas diante daquela situação, aquele filho pródigo, ele disse assim: levantar-me. Ele acreditou que o pai dele poderia recebê-lo de volta. E ele disse: levantar-me, ninguém pegou meu pai. E a palavra diz: vou dizer assim: pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra o Senhor, eu já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas ninguém eu fui pregado teu. E a Bíblia diz que a fé dele motivou a atitude dele. E ele foi. E quando ele chegou lá, não havia pranto, não havia luto, havia festa, porque o pai estava de braços abertos. Eu quero te convidar, você que não ouviu nesta noite, você que deveria receber uma oração, vem aqui na frente. Se não tiver microfone, não vai cantar com o vovô mesmo, vai adorar. Eu quero te chamar aqui na frente para adorar a Deus. Vem aqui na frente para adorar a Deus. E eu quero te chamar aqui para você começar a orar e apresentar diante de Deus toda a sua debilidade. Eu quero que você apresente diante de Deus todos os seus complexos. E a partir de hoje você vai sair daqui em nome de Jesus com a certeza de que Ele te escolheu. E você vai sair daqui para pecar. Tem mais gente. Pode vir você que eu vou Jesus falar. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Sobre o mar. Feche os olhos. Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade